Recebi agora a informação, acabei de ler a notícia, de que o Luciano Hang está sendo processado em 100 milhões de reais por conta das suas atitudes ou das suas falas ou das suas ações nas suas empresas. O Luciano Hang, que é dono da Havan, possui mais de 15 mil empregados ou colaboradores e ele está sendo processado pelo Ministério Público do Trabalho por coação, ou não sei os termos do processo, em 100 milhões de reais. Esse é um valor que certamente vai poder até gerar a quebra da empresa. Ninguém dispõe de 100 milhões de reais sem que isso traga realmente um prejuízo maior do que ele possa suportar. Mas o que está acontecendo hoje em dia com o nosso país? Temos um presidente eleito que não assumiu ainda, sendo culpado, sendo execrado, sendo lançados contra ele tudo aquilo que está acontecendo de errado atualmente. Temos um presidente eleito que quis dar benefícios aos médicos que recebiam um salário particionado, que viviam como escravos, não tinham vários direitos que são assegurados pela nossa Constituição. E as pessoas se colocaram contra essa decisão que beneficiava os médicos. Claro que a gente viu, e só você procurar na internet, que em menos de 2 dias, 11 mil médicos se cadastraram no novo projeto Mais Médicos. Médicos brasileiros, médicos que passaram pelo Revalida, médicos que têm a capacidade de atender em todo o país. Então, o discurso de que o Bolsonaro está agindo de uma maneira errada e as pessoas vão sofrer está caindo por terra. Mas isso é a geração mimimi que nós estamos vivendo e essa geração mimimi que tem gerado todo esse rumor, essas mentiras, essas fake news. Veja, estamos vivendo uma época em que expressar a sua opinião no seu local de trabalho pode ser mal encarado, mal visto. Claro que nós sabemos que o Luciano Hang talvez não tenha agido corretamente, mas não cabe a ele pagar uma multa de 100 milhões de reais por expressar a sua opinião. Ele falou que se o PT ganhasse, as empresas dele fechariam, ele não permaneceria no país. Ele não estava mentindo, ele estava falando a sua opinião para os seus funcionários, para as pessoas, para a internet, ele colocou na internet isso. Então ele estava expressando a sua opinião pessoal como empresário e como brasileiro que ele é. Mas o Ministério Público do Trabalho acha que talvez tenha pego pesado, né, ter falado isso. Estranhamente, o Ministério Público do Trabalho não agiu em relação aos médicos que viviam como escravos no Brasil. A gente vê hoje em dia tantos médicos se inscrevendo para receber esses valores. O que está acontecendo? Será que realmente foi errada a decisão? Mas essa geração mimimi que nos aprisiona. Se você é considerado, se você se porta como um conservador ou como um liberal, você é mal visto pelos progressistas, você é mal compreendido. E isso vem desde essa doutrinação, desde a escola, desde a base, onde os jovens estão sendo cada vez mais doutrinados a engolir, a aceitar como verdade aquilo que talvez para nós seja um pouco estranho, soe errado, mas que é passado nas escolas de uma maneira como se fosse a verdade absoluta. Estamos vivendo uma época em que a doutrinação, em que esses ensinamentos estão causando grandes prejuízos à educação brasileira. Nunca se investiu tanto na educação, nunca. Mas ao mesmo tempo nunca se teve notas tão baixas na educação. O que está acontecendo? Por que se investe tanto e o retorno não existe? Será que não se perdeu realmente o fio? Será que realmente não se tem uma perda da forma que as crianças e os adolescentes estão sendo educados, e isso reflete também na universidade? Está na hora de nós pararmos de mimimi e começar a perceber que as coisas precisam mudar, senão nós vamos naufragar. Não somente por ser o Bolsonaro ou por não ser, mas porque tudo passa pela educação, tudo passa pelo ensino, e o nosso ensino está cada vez mais prejudicado. Ontem tivemos um novo ministro sendo escolhido já pelo Bolsonaro na área da educação. O professor Felipe Neri, que era um dos cotados, até agora há pouco parabenizou esse novo ministro, pedindo as bênçãos de Deus sobre ele, para que ele possa conduzir a nossa educação, o nosso ministério mais importante, um dos mais importantes, com uma forma correta, sem doutrinação, sem ideologia, mas levando o nosso jovem realmente para o caminho certo. Para evitar que daqui a alguns anos, nós pais, como eu já ouvi, não acabemos recebendo em casa ou na rua
Argumentos como que eu não posso corrigir meu filho porque o professor do meu filho disse para ele que os jovens têm que se desenvolver naturalmente e os pais ou as pessoas não podem corrigir nem mesmo os erros de português. Ou então, jovens que aprendem nas escolas de uma maneira arbitrária a teoria do evolucionismo, que é uma teoria que nunca foi comprovada, e simplesmente rechaçam, simplesmente ignoram a teoria ou o criacionismo, aonde nós acreditamos que o homem e a mulher vieram de uma obra divina. Por que existe cada vez mais um ateísmo? Por que cada vez mais os jovens estão sendo vítimas de professores que doutrinam e tiram Deus da vida deles? Por que cada vez mais estamos sofrendo com isso? Está na hora de nós pararmos de doutrinarmos, de nós pararmos de aceitarmos tudo que é dito nas escolas como verdade absoluta. E você, pai, você, mãe, tem um papel fundamental nisso, para que daqui a pouco você não tenha em casa um jovem ateu, um jovem rebelde, um jovem que possa cair nas coisas mais erradas que possa existir atualmente. Então façamos nossa parte, cuide dos seus filhos, cuide que realmente as coisas que eles estejam vivenciando nas suas escolas sejam corretas. E se não forem, façam a sua parte, protestem, critiquem, investiguem. Eu já falei, inclusive, aqui em Osório, que eu gostaria de debater com os professores do Instituto Federal, que ficam ensinando essas teorias absurdas, doutrinando nossos jovens de uma maneira absurda. E eu não quero pagar um preço por isso. Por isso, eu já disse várias vezes que eu queria debater com esses professores que ensinam essas falácias para os nossos filhos. Nunca obtive resposta. Talvez por isso eu guarde esse vídeo, para que eles aprendam que se os jovens não têm capacidade intelectual ainda de debater, tem pais que estão preparados, estão dispostos a debater com esses mentirosos que ficam doutrinando nossos filhos. Isso nós não podemos mais permitir. Façamos nossa parte, para que daqui a pouco não aconteça como aconteceu com esse jovem negro que esses dias entrou na internet e gravou um vídeo pedindo dinheiro para consertar o seu notebook que tinha sido quebrado a tela em R$3.600. Se você não conhece a história de Spartacus e aquilo que ele falou e aquilo que ele pediu na internet, pesquise no YouTube, pesquise quem é o Spartacus e tudo o que aconteceu sobre essa história dele pedir dinheiro para não ficar atrás dos brancos, atrás da sua herança escravagista, onde os brancos receberam grandes benefícios através dos escravos, e aí por aí ele foi destoando um novelo inteiro. Isso é uma geração mimimi, uma geração que não aceita lutar para conseguir, para buscar, para ter êxito, que colocam a culpa nos outros pelos seus problemas. Isso nós não podemos mais permitir. Isso está sendo criado, essa forma de ser em nossas escolas, em nossas universidades, onde nossos jovens não estão mais sendo preparados, não estão mais sendo prontos, não saem mais prontos para enfrentar o mundo. Eles saem preparados para doutrinar, para militar, para esquerdizar cada vez mais o mundo. Isso nós precisamos combater. Faça a sua parte, onde você estiver, que nós possamos sempre aprender que tudo passa pela nossa mão em casa, pelo nosso sim e pelo nosso não. E que através disso nós consigamos fazer a diferença em nossos filhos antes que seja tarde. Acompanhe as notícias, verifique o que está acontecendo e não deixe que o seu filho seja vítima de uma doutrinação, de uma geração mimimi ou de tudo isso que está acontecendo à nossa revelia. Faça a sua parte.